Continuamos as nossas viagens por terras do norte de Espanha. O aproximar do novo destino obriga-nos a descobrir onde iremos estacionar a nossa autocaravana. Normalmente utilizamos alguma aplicação, como a Park4Night, mas desta vez servia-nos aqui do guia da áreas de serviço para autocaravanas em Espanha. Íamos alternando os períodos de condução. Torna a viagem muito mais agradável. 2 GPS a trabalhar em simultâneo. Isto tem provocado curiosidade a muitos companheiros. No próximo vídeo vamos explicar o porquê. Íamos vencendo os quilómetros e pouco depois já nos aproximávamos do destino deste dia, a cidade de Burgos. A área de serviço escolhida já conheceu melhores dias, já vos vamos explicar porquê e vamos passear pela cidade. E estamos na cidade de Burgos. Bom, está um calor, estamos à volta dos 38 graus, não, quase 40. 5 da tarde vamos visitar a cidade, mas não vai ser fácil. Ali fica a área de serviço para autocaravanas da cidade de Burgos. Cuidado que neste momento não está a fornecer água, apenas despejos. E mesmo aqui ao lado, nesta avenida, encontramos o Olcampo por trás desta árvore. Desta e das outras estão à frente. Ainda hesitámos perante a possibilidade de usufruir do ar-condicionado do supermercado, mas a curiosidade de regressar a Burgos era muita. Vamos apanhar o autocarro. A paragem do autocarro da linha 6 que nos leva diretamente para o centro fica muito próximo da área de serviço. 1,20€ e já estamos a entrar numa das portas da cidade. Olha que curioso, a volta à Espanha em bicicleta iniciava-se precisamente na cidade de Burgos e nós gostamos tanto de acompanhar o ciclismo. Nós e os elementos da Brigada de Trânsito que iriam acompanhar a volta não paravam de tirar fotografias. Ainda fizemos uma pequena pausa para o gin tónico no fim de tarde e aproveitámos o fresco do fim do dia para descobrir novas curiosidades na Catedral de Burgos, que nos surpreende sempre. Percorremos a cidade admirando as suas praças com as planadas sempre cheias e as calhas onde se pode tapear, algo que nós gostamos muito. E o dia terminava por aqui. No dia seguinte, talvez inspirados pela volta, pusemos as bicicletas em ação. Existe uma ciclovia que nos leva diretamente da área de serviço das autocaravanas ao centro da cidade. E a primeira etapa já estava ganha. Depois era só escolher um local bem movimentado e visível onde aparcar as bicicletas e partir à descoberta da Burgos renascentista. Aqui alguém descansava, especialmente preparando-se para a volta. Os sinos bem pronunciavam que ia haver muita animação. Passámos pelo posto de turismo para obter algumas informações e mesmo em frente ao Ayuntamento, onde está patente uma exposição que nos interessou, onde pudemos descobrir alguns aspectos curiosos que se ligavam à cidade de Madrid, como esta roleta para desfazer o bingo, uma reconstituição em modelo do castelo hoje muito arruinado, algumas armas militares e quadros de alguém que governou Espanha durante muitos anos. Os 2 médicos da Guerra Civil, mas vamos para coisas mais agradáveis. Porque por ali perto já se festejava o vencedor da etapa do dia. E nós no dia seguinte, cada vez mais motivados para o ciclismo, lá pegámos de novo nas bicicletas e partimos a caminho de algo que nos tinha trazido até Burgos. O principal motivo que nos trazia de novo à cidade de Burgos era visitar o Museu da Evolução Humana. O museu é muito interessante e não cabe aqui neste pequeno vídeo. Para já passámos lá um dia, tanto que tivemos de fazer uma pausa para ir almoçar. E por ali que melhor cenário se pode escolher para uma refeição do que a Catedral de Burgos. Um brinde a esta cidade de que tanto gostamos e antes que arrefeça vamos ao Cordeiro de Leite que estava um espetáculo. Pela tarde continuaríamos a visita ao museu, mas antes um pequeno passeio para libertar os vapores do éter. Reparem que por aqui andaram as águas nas cheias de 1930. Curioso imaginar toda esta zona da cidade coberta de água. No jardim fomos encontrar um coreto que tantas memórias musicais nos traz. Um dos teatros de Burgos,
uma pequena conversa com alguém que também olhava ao rio e regressemos ao museu, que temos que continuar a visita. Um modelo do barco de alguém que desenvolveu a teoria da evolução das espécies. Este museu sobre a evolução da vida na Terra aconselhamos vivamente. Mas nós teríamos que partir, a nossa viagem tinha que continuar. A paragem seguinte foi no País Basco. Estávamos na área de serviço para autocaravanas da cidade de Vitória-Gasteiz, penso que é assim que se pronuncia, e com alguma pressa porque queríamos ir visitar a catedral. Tínhamos a visita marcada pela internet e tínhamos que estar à hora certa. Já vos falamos um pouco mais sobre a área de serviço, que tem bastante interesse. Por agora, era a visita. Começava com um vídeo de apresentação que nos falava sobre os problemas que este edifício teve que ultrapassar. Esteve quase para se desmoronar. A sua recuperação tem sido alvo de grande interesse e tem ganho mesmo prémios internacionais. Ainda são visíveis algumas fissuras nas paredes. A visita continuava e muito interessante. Passávamos por sítios um pouco estranhos. Quando passarem por Vitória, não percam a visita à Catedral de Santa Maria. Mas para nós este dia estava a terminar. Era descer do campanário, dar um pequeno passeio pela cidade e regressar à área de serviço. No outro dia continuaríamos. A área de serviço é muito prática. Tem todos os serviços que se podem querer numa área de serviço. Tem um supermercado da Mercadona muito próximo e depois um pequeno passeio leva-nos até à estação do metro de superfície, onde por €1 e pouco podemos fazer uma viagem até ao centro da cidade. Da área de serviço também existe uma ciclovia que nos leva diretamente até ao centro, mas o metro de superfície é muito prático. A cidade de Vitória tem muitos tesouros por descobrir e, não sendo oficialmente a capital do País Basco, é a sede das instituições comuns. Claro que não podem deixar de visitar a Plaza Maior e já agora vão ao posturismo que fica por ali. E logo ao lado reparem na curiosa Estação dos Correios. Vale a pena pela sua imponência e pela sua arquitetura. E depois, munidos dos mapas e de informação que obtiveram no posturismo, é começar a descobrir as calhas de Vitória-Gasteiz. Os muitos murais que decoram as paredes da cidade e, curiosamente, têm passadeiras rolantes que nos levam até à parte alta da cidade, para onde nos dirigíamos com o intuito de visitar o Museu Fournier de naipes de Alava, ou seja, das cartas de jogar. Situado num edifício do século XVI, o Palácio de Bendana ocupa o primeiro lugar na lista de museus de cartas do mundo. E tantas horas que passámos jogando grandes suecadas e nunca nos tínhamos lembrado como é que aquilo era feito. Um outro local a não perder nas vossas viagens até ao País Basco. Só para ver a fantástica coleção de cartas que por ali estão, vale a pena. Assim como vale a pena também perderem-se pelas calhas da cidade de Vitória-Gasteiz. Para nós, iríamos continuar a viagem. E como que por magia, já estávamos na cidade de Pamplona, na sua área de serviço para autocaravanas, que é um espetáculo. Todos os serviços e eletricidade, €10 por dia e muito próximo do centro. Mesmo ao lado tem uma bomba de gasolina que tem um supermercado aberto 24 horas por dia. Estamos na cidade de Pamplona. Deixámos a autocaravana na área de serviço, por acaso é espetacular, tem umas condições ótimas para deixar a autocaravana estacionada no prazo máximo de 48 horas. A partir daí tem que se mudar de lugar. O percurso até à cidade é bastante agradável, é para um parque verde e agora estamos a entrar nas muralhas, nas antigas muralhas que circundam parte da cidade para começarmos então a nossa visita. E logo ali encontramos a igreja de São Lourenço, de onde no dia 7 de julho sai a procissão de São Fermim, muito importante nas festas da cidade. À frente já vamos saber um pouco mais. E logo junto ao posto de turismo, todos nos lembram que estamos no caminho de Santiago. A igreja de São Nicolau do século XII. Quero fazer reserva para a viagem. A visita guiada ficaria para o dia seguinte, por agora estávamos por nós para descobrir a cidade. Nas festas de São Fermim, as grandes festas desta cidade, o encierro é uma das principais atrações. Olha, já aqui estou à espera que venham os touros.
Os touros que vão ser lidados nesse dia são largados por estas ruas em grande velocidade. É uma loucura autêntica. Então, olha o Emingo está aqui. O quê? Vem os touros. Cuidado, cuidado. Vai-te a eles, Cristina. Oi, peraí, foste, não, peraí, ai. Calma, isto é só para a fotografia. Se fosse a sério, oi, oi, oi. E é por aqui que a loucura do dia termina. Na Praça de Touros. Se puderem, venham às festas de São Fermim. Vistam-se de branco, com o lenço vermelho ao pescoço e vivam intensamente esta festa. Porque nós iríamos era saborear intensamente umas tapas num bar ali perto. A tarde estava a terminar e intensamente se vivia por aquelas esplanadas. E nós regressaríamos à cidade no dia seguinte, prontos para mais emoções. Enquanto aguardávamos pela visita guiada, íamos descobrindo alguns pormenores curiosos da cidade. E já íamos todos entusiasmados visitar uma carniçaria por ali perto. Havia ali um jamon que nos estava a provocar a curiosidade. Quando nos vieram chamar, começava a visita. Gostamos muito de fazer as visitas guiadas pelas cidades. Chama-nos a atenção para pormenores curiosos, como aquele local onde havia uma fonte que alimentava de água a cidade, uma rua que tem casas com mais de 500 anos, o sistema defensivo de muralhas que protegia a cidade. Por 7 euros cada um, ficámos com uma visão da cidade completamente diferente da que tínhamos. Aproximava-se o almoço e era a altura de procurar um local para o repasto. Em Espanha procuramos sempre restaurantes que ofereçam o menu do dia. Foi o caso deste, muito simpático e com uma refeição impecável. 15 euros por pessoa com tudo incluído. Primeiro prato, segundo prato, sobremesa, vinho, tudo. 15 euros por pessoa. E a refeição estava ótima. E aqui deixamos um brinde a todos aqueles que nos acompanharam nesta viagem.